neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Entrou a filha da mesma Herodias e dançou e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina: pede-me o que quiseres, e eu tu darei. Noite e dia. Noite e dia, anjos velam sobre mim, Senhor. Noite e dia, anjos guardam-me do mal. Quando a sombra vem à terra, anjos velam sobre mim, Senhor. Dá-me, ó Deus, descanso e paz, com teus anjos ao redor. Noite e dia, anjos velam sobre mim, Senhor. Noite e dia, anjos guardam-me do mal. Bem cedinho ao levantar, anjos velam sobre mim, Senhor. Minhas mãos levanto aos céus numa prece de louvor. Noite e dia, anjos velam sobre mim, Senhor. Noite e dia, anjos guardam-me do mal. Noite e dia, anjos velam sobre mim, Senhor. Noite e dia, anjos velam sobre mim. Anjos velam sobre mim. O Senhor vos abençoe, ouvintes, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ter uma análise nesse instante que cremos nós será de profundo aproveitamento para todos quantos juntos conosco querem aprender mais da palavra de Deus, mais do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos explorar a morte de João Batista. Os homens que trabalham na medicina legal, eles sofrem muito. A polícia que trata de assunto de pessoas que morrem assassinadas, muitas vezes tem que buscar cadáveres que já estão em decomposição e até mesmo tirarem da sepultura para descobrirem a causa-morte e documentarem a coisa
por fim, saber praticar a justiça. Muito bem, nós vamos procurar a causa-morte de João Batista. Não temos o lugar que ele está sepultado, não vamos ter que desenterrá-lo fisicamente falando, mas em São Marcos, capítulo 6, a partir do verso 14, São Marcos, capítulo 6, a partir do verso 14, nós encontramos a causa-morte de João Batista. Está escrito assim: e ouviu isto o rei Herodes, ouviu o que Jesus estava fazendo, se tornara notório, porque o nome de Jesus estava de muita fama. Então Herodes disse: João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam: é Elias. E diziam outros: é um profeta, ou um como dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: este é João, que mandei degolar, ressuscitou dos mortos. Porquanto mesmo Herodes mandara prender a João, encerrá-lo maniatado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Então nós já estamos descobrindo o por causa, não é? Por causa da mulher. Vocês vão grifando isto, né? Por causa da mulher. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Profeta de Deus, quando encontrava com o governador, com o rei Herodes, ele falava diferente dos demais pregadores. Ele implicava com o pecado do rei, não é? E Herodias, por sua vez, o espiava e queria matá-lo, mas não podia. O espiava não para cobiçá-lo, mas com ódio, né? Não com amor, mas com ódio, característica própria desta mulher e daquela por quem ela é tipificada. Porque Herodes temia a João. Vejam só, Herodes temia a João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas, atendendo-o, e de boa mente o ouvia. E chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma ceia aos grandes, e tribunos, e príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias, naturalmente era uma moça entre 17 e 18 anos, não é? E dançou e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina: pede o que quiseres, e eu tu darei. E jurou-lhe, dizendo: tudo o que me pedires, te darei, até a metade do meu reino. Veja só, até a metade do meu reino. O homem tinha agradado mesmo da moça, não é? Agora vocês entendem em que sentido ele tinha se agradado dela. E saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Veja a quem ela foi tomar o conselho. De sua mãe, é claro. Tal mãe, tal filha. E ela disse, a mãe velha respondeu: a cabeça de João Batista. Que pedido, hein? Sábio. E entrando logo apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista.
E o rei entristeceu-se muito. Todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o rei o executor, mandou que lhe trouxessem ali a cabeça de João. E ele foi e degolou-o na prisão. E trouxe a cabeça num prato e deu-a à menina. E a menina a deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isto, foram, tomaram seu corpo e o puseram num sepulcro. Ouvintes, aqui está a causa da morte de João Batista. Porque ele condenou o pecado do rei que estava casado com sua cunhada. Não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E aquela mulher tomou um ódio terrível de João, porque ela feriu o seu pecado. A sua condição social, moral, ficou ferida por um homem do campo, por um louco, mas por certo que tinha uma palavra que deixava as pessoas inquietas, porque eles dizem, é um louco que está falando, mas ficam inquietos. Ora, eu quando ouço um louco falando ali na rua, aquilo não me incomoda. Eu não tenho nada que temer uma pessoa débil que vai conversando ali na rua, ele pode falar o que quiser, de quem quer que seja, de mim mesmo. É um louco, não é? Mas por que ficam tão inquietos? Por que ficam tão perturbados? E por que se enchem de ódio? Por que se estão esperando uma ocasião favorável? E chegando uma ocasião favorável, favorável a quê? E para quê? Favorável para que ela mostrasse o que estava no seu coração contra o profeta de Deus. Favorável para mostrar que tipo de conselho ela daria para sua filha, que representa, por sua vez, aquele sistema que já aprendemos em outros programas atrás. Sabemos que a Bíblia nos apresenta a mulher como um tipo da igreja. E aquela filha de Herodias estava tomando conselho com sua mãe quando teve a promessa do rei de lhe ofertar, de lhe dar até a metade do reino, naturalmente em troca de alguma coisa, não é? Mas ela foi pedir conselho de sua mãe. Agora, sua mãe não podia dar um conselho diferente daquele conselho que uma mulher impiedosa, vaidosa, cujo coração está cheio de ódio, de pecado, de adultério. Ela não podia dar um conselho bom para sua filha. Essa mãe que está aí vestida e andando segundo o mundo, ela não pode dar um bom conselho para suas filhas. Não, o seu próprio porte, sua própria maneira de agir já é um conselho, é uma forma para o caráter de sua filha. E assim também é a igreja. Não tenham dúvida disto. Não estamos dizendo qual é a igreja. Mas quando se fala a igreja não é um título, não é uma denominação. A igreja não é uma casa, ainda que seja de ouro, um templo, uma catedral. A igreja somos nós. A igreja somos nós que congregamos como filhos de Deus, como separados por Deus para este fim, não é? Então, a Bíblia diz: o justo não anda segundo o conselho dos ímpios. Caso contrário, ele seria também um ímpio, um impiedoso. Ele andaria de acordo com os ímpios.
Pelos seus frutos os conhecereis. Pelo fruto que a árvore produz, a gente conhece a espécie da semente. Então a filha de Herodias foi tomar conselho com sua mãe, diz a Bíblia. Que pedirei? E ela disse, a cabeça de João Batista. Para que você pedir a metade do reino? Tudo isso já é nosso. Nós estamos casados, eu já estou casada com ele ilicitamente. Agora ele vai tirar um partidozinho com você também. Então tudo é nosso mesmo. Esse mundo está na nossa mão. Estamos com os maiores patrimônios na mão. Para que pedirmos mais? Nós já estamos mandando. Então manda trancar a boca desse que está condenando o nosso pecado. Vamos usar desta oportunidade favorável para isto. Foi o conselho sábio de Herodias. Foi o conselho sábio de uma mulher adúltera. Quer dizer, o conselho astuto. Sábio segundo o mundo. Sábio segundo a impiedade. Pedir a cabeça daquele que ferira o seu pecado. Mas, por outro lado, amados, nós encontramos que o corpo de Cristo pede a cabeça também. A esposa de Cristo pede a cabeça. Faz questão de ter uma cabeça. E essa cabeça é Cristo. Nós não sabemos para que Herodias quis a cabeça de João num prato. Não sei para quê. Mas uma coisa nós sabemos. Que a igreja noiva sabe por que ela quer Cristo por sua cabeça. É porque ela é seu corpo. Ela não pode andar sem sua cabeça. Como a genuína esposa quer seu marido, não para ser um mandado por ela. As Escrituras não lhe dão base para isso. A verdadeira esposa quer um esposo para ser sua cabeça. A Bíblia diz que o marido é a cabeça da mulher. Por isso, quando a mulher corta o seu cabelo, ela desonra a sua cabeça, que é seu marido. E se o marido consente isto, então ele desonra Cristo, porque Cristo é a sua cabeça. Agora, isto é Bíblia, é a palavra de Deus. Na verdade, temos os intérpretes, os conselheiros de espíritos herodianos, herodianas. Mas vejam só, que eles não podem dar conselhos diferentes ao conselho de Herodias. Por quê? Tendo comichão nos ouvidos, disse São Paulo, amontoariam doutores para si, o que quer dizer ensinadores, doutrinadores, mestres religiosos. Amontoariam doutores para si, conforme as suas próprias concupiscências, conforme a malícia de seus corações, conforme o desejo de seus corações, de andarem livres, se vestindo e se portando como bem entendem. Mas aqueles que querem ter Cristo como sua cabeça, aqueles que querem a cabeça de Cristo, a mente de Cristo, o domínio de Cristo, então se rege pelo conselho de Deus. Paulo, despedindo da igreja que estava em Éfeso, disse: não vos deixei de anunciar todo o conselho de Deus. Agora veja qual foi o conselho que Paulo deu para as mulheres e para os homens na carta aos Efésios. Veja o conselho que ele deu para os casais. Veja o que ele falou em relação ao homem que mentia, mas se converteu, não mente mais. Ao que roubava, não roube mais. Veja como ele ordena na carta aos Efésios que devemos aborrecer, condenar as obras infrutuosas das trevas. Veja como ele diz que não devemos nos embriagar com vinho, mas antes enchermos-nos do Espírito Santo.
Veja o conselho de Deus nas Escrituras e veja o conselho que o mundo está dando. Veja o conselho que Herodias está dando. Veja a doutrina dela e veja as suas mulheres como estão. E veja os seus homens como estão. Vejam se eles querem Cristo como sua cabeça. Eu não sei por que nem para que Herodias quis a cabeça de João, mas sei porque a igreja verdadeira quer a cabeça de Cristo. Em si, no seu corpo, porque o corpo não pode se reger sem a cabeça. Aquela mulher estava sem cabeça. Ela havia se pervertido, ela havia se corrompido, ela havia se divorciado, ela tinha marido vivo e houvera se casado com outro. E em Romanos 7 diz que a mulher que tem marido vivo e se casa com outro, não há outra marca para ela senão adúltera. Portanto, ela era uma adúltera. Não importa quantos homens tentem oficializar isto, mas Jesus só permitiu o divórcio em caso de prostituição. Ele disse em São Mateus 19, em outras referências, que se um homem repudia uma mulher, divorcia de uma mulher, seja porque for incompatibilidade de gênero ou que for, tudo isso é porque não tem Deus, é porque foram casamentos realizados sem Deus. Jesus disse que aquele homem se casa com outra, se aquela mulher se casa com outro, ambos cometem adultério. Agora, essa é a Bíblia. Vamos pôr João Batista para falar para nós nesses dias? Será que a Herodias do século não iria pedir a sua cabeça do mesmo jeitinho de então? Com suas filhas? Podem elas gostarem do profeta desta era? Eu pergunto, Herodias amava o mensageiro de Deus naquele dia? Podia ela falar bem dele? Não. Mas a noiva de Cristo, a esposa de Cristo, como uma verdadeira esposa, faz questão de estar sob o domínio de seu marido. Faz questão de ter por cabeça a Cristo, a mente de Cristo, que a rege, que a domina pela palavra de Deus. Agora que estamos chegando ao final de tudo, de todas as coisas virem à luz, de quem é sujo ser mais sujo ainda, do pecado ser oficializado, naturalizado cada vez mais, e quem é imundo se faz mais imundo, mas também é tempo de quem é santo ser mais santo ainda, de quem é dominado por Deus ser mais dominado por Deus, ter a plenitude, porque aquele que tem ser-lhe é dado, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Isso é o que acontece nesse momento. Isso acontece nesse instante em que estou vos falando, neste presente momento. Agora veja onde você está. Procure a si mesmo numa análise introspectiva. Quem é sua cabeça? Quem lhe domina? Qual é a mensagem a qual você ama? É aquela que exorta, que corrige, que fere os seus sentimentos? A sua condição pecaminosa? Ou é aquela estrada larga, aqueles que dizem que tudo vai bem para você e lhe oferecendo bênçãos sem que você se converta primeiro, sem que você se vista primeiro, sem que você se revista do Espírito Santo? Não há bênção, ouvintes, não há bênção para essa terra mais, é juízo para essa terra. A bênção que há é o Espírito Santo na igreja, na verdadeira igreja, levando-a no arrebatamento. Herodes pôs Herodias ilicitamente lá em cima, mas Deus põe a sua esposa licitamente pelo seu poder nas bodas do Cordeiro, dentro em breve. O Senhor vos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, ouvintes, estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali em
Taguatinga Norte, na CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Está ali aos fundos do Supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar. Ali está a nossa igreja, em Taguatinga Norte, CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Participem, não deixe de participar, é bênção para você. Deus abençoe, não desligue o seu rádio e este programa teremos ainda mais meia hora de programação. E você pode acessar nossa página, se você quer assistir também pela nossa página na internet este programa, acesse aí tabernaculodafebrasilia.org.br, repetindo o endereço de nossa página, que transmite também este programa Fé para Vencer e todos os nossos cultos, tabernaculodafebrasilia.org.br. Vamos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Quando o dia enegrecer e o labor findar, veremos lá do céu Jesus com todo o seu poder, e Ele virá em sua glória para receber os escolhidos de seu Pai. Veremos, pois, quem disse: vinde a mim. E então teremos sempre a Jesus, a sua mão nós vamos ver também, ó sim, pra sempre, ó sempre com meu Jesus. Os nossos queridos vamos ver com Salvador, e assim conheceremos Deus, o Pai de amor sem fim. O que é mais doce para nós estarmos com Jesus eternamente com Jesus. Veremos, pois, quem disse: vinde a mim, e então teremos
sempre a Jesus, a sua mão nós vamos ver também, ó sim, pra sempre, ó sim, pra sempre, sempre sim, com meu Jesus. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. São João capítulo 14, versículo 19. Amados ouvintes, Jesus não usou seu poder para si mesmo. Portanto, a sua ressurreição não trouxe benefício exclusivo para si, mas para todas aquelas sementes que estavam esperando na grande providência de Deus. Elas também foram beneficiárias da ressurreição de Jesus Cristo. Beneficiárias da vida eterna, porquanto ele disse: eu vivo e vós também vivereis. Como um verdadeiro pai, que não trabalha somente para si, mas está acumulando, ajuntando para os seus filhos, Jesus não veio somente para si mesmo. Ele não precisava de morrer para salvar a si mesmo. Ele não precisava de coisa alguma para manter o seu reino. Mas ele veio justamente brilhar sobre a sua semente, dando-lhe a sua própria vida. E foi naquela abertura daquele selo, quando ele foi levantado, que todos aqueles que estejam em Cristo sejam também levantados com ele. Foi através daquela abertura, foi através daquela ressurreição dele, que todos quantos estejam nele serão ressuscitados também. Foi justamente nesta gloriosa saída do sol que Deus havia provado e vindicado sua palavra. Todas as trevas e dúvidas que haviam entrado na mente das pessoas através dos cultos pagãos, da idolatria, todas as trevas foram lançadas fora, pois aqui estava aquele que havia vivido, comido, bebido, e que havia tido companheirismo com os homens, e que além do mais havia dito: tenho poder para dar a minha vida,
e tenho poder para reavê-la. Agora ele não só fez esta declaração, mas ele provou também que era verdade. Isto é a coisa mais gloriosa a ser meditada nesse instante. Quando nós temos tempo para meditarmos nestas grandes coisas, elas substituem com vantagem os psicotrópicos, os entorpecentes, o fumo, o álcool, a vaidade, a diversão mundana. Isso é trazido a nós pelo Espírito Santo com aquele ministério glorioso de ser o Consolador. Daí a razão de vermos um povo chamado cristão correndo para cima e para baixo. Por um lado, ansioso, ambicioso. Por outro lado, ocioso, preguiçoso. Daí então a razão, ouvintes, de nos considerarmos cristãos e estarmos amarrados, derrotados, enfermos, sobrecarregados, frustrados e vivendo somente para as coisas terrenas. Então, aqui está uma declaração que é mais do que tudo o que nós podemos pensar, porquanto ele provou que a declaração dele era verdade. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Isso não é tão glorioso? Isso não viria a cicatrizar as feridas que as circunstâncias da vida têm causado em nossos corações? Isso não é porventura o azeite e o vinho do bom samaritano? Estou seguro, ouvintes, de que mesmo nós, os que cremos isto, não podemos compreender que coisa tão grande em verdade foi essa. Não podemos compreender como se cumpre esse mistério. Como Paulo disse, que grande é o mistério da piedade. O mistério da piedade nunca foi três pessoas distintas, mas foi Deus em carne, aquele que se manifestou em carne. Você pode explicar isso? Não. Você não pode explicar por que uma vaca come capim verde, a grama verde, dá leite branco, que por sua vez dá manteiga amarela. Ninguém pode explicar isto. Mas aquilo acontece. Aquilo se manifesta. Então esse é o grande mistério da piedade. É aquele que se manifestou em carne, em Jesus Cristo, como homem, que comeu, bebeu, viveu, com um homem sofrendo todas as suas necessidades. Inclusive, morreu, provou da morte, foi para o sepulcro, e todo inimigo religioso, os demônios através da religião, proclamaram que ele não era filho de Deus. E se sentiram satisfeitos quando pensavam que tinham no sepulcro um homem como os demais. Mas eles tiveram que subornar os soldados romanos para mentirem que os cristãos, os seus fiéis, roubaram seu corpo. Mas eles sempre foram mentirosos. As suas doutrinas sempre são mantidas à custa de dinheiro.
Como poderia crer Pedro, João, como poderiam crer aqueles demais que viram-no ressurreto? Crer em tal mentira? Como posso eu crer em tal mentira mais? Em mentiras religiosas? Depois de ter os meus olhos aclarados para ver o Pai no Filho? Como podemos nós crer em três pessoas distintas? Quando ele próprio diz: quem vê a mim vê o Pai. Essas verdades deveriam sacudir as nossas entranhas, substituindo os lenitivos criados pelos homens, lenitivos religiosos, lenitivos naturais. A ressurreição de Cristo é para justificar a nossa fé. E que fé diferente é esta que é justificada pela ressurreição? Pela fé estamos assentados no poder da ressurreição. E o poder da ressurreição é maior do que o da bomba atômica. Ela tem poder para matar. Todos os poderes do mundo, todas as potestades do ar, todas as milícias contrárias a Deus, não podem com o poder da ressurreição. E é justamente aí onde está edificada a igreja. Igreja que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porquanto ele foi ressuscitado dentre os mortos, e nós também temos sido ressuscitados dentre os mortos, porquanto estávamos nele. Quando ele foi crucificado, nós fomos crucificados com ele. Mas quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Sim, enquanto as trevas cobriam a terra, as sementes não podiam viver se o sol não saísse. As trevas cobriam a terra, porém agora o Filho de Deus havia ressuscitado e toda a treva foi desvanecida por esta luz, enquanto ia abarcando a todas as nações com o anúncio: ele não está aqui, porque tem ressuscitado, disse o anjo para aquelas mulheres. Que tremenda declaração! Isso não deve ser simplesmente história para nós. Isso não deve ser simplesmente data de comemoração. Isso deve ser uma vida vivida. Ele havia provado sua palavra, havia provado que ela era verdade, porquanto ele agora havia conquistado a morte, o inferno e a tumba, a trindade do diabo. Qual é a trindade do diabo? A morte, o inferno e a sepultura. Satanás é o autor da morte. Ele também é o dono do inferno e do sepulcro. E essa é a trindade do diabo, sendo tudo isso causado por uma só coisa: a morte. Quando você morre, vai ao sepulcro, e sendo que é pecador, cai no inferno. Então aí está a trindade de Satanás: morte, sepultura e inferno. Tudo veio por meio de uma coisa: pela morte, a qual tinha o homem cativo por todos estes anos, por todos esses séculos. Porém, agora, a verdadeira trindade de Deus, sendo ele um só, manifestado em Cristo, o qual é a vida, se levantou e tem rompido os selos e tem conquistado o inimigo, sendo ele o único e verdadeiro Deus vivente. Ele diz: eu sou aquele que estava morto
mas agora vivo para sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Então Deus, sendo um, fez ao homem, habitou entre nós e conquistou a todo inimigo. Ele provou que a trindade de Satanás foi conquistada e que a trindade de Deus se havia dado a conhecer, porque só ele tinha o poder de trazer a vida de novo. Ele certamente foi aquele Emanuel. Deus se havia dado a conhecer na carne. A trindade de Satanás opera através da morte. A trindade de Deus opera através da vida. E ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele conquistou a morte, indo até lá onde ela estava, para depois então o grande servo de Deus, São Paulo, perguntar, num verdadeiro desafio: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Tragada foi a morte em sua vitória, e graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Com razão, ouvintes, ele pôde declarar em Mateus capítulo 28: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, ide por todo o mundo, para que sejais minhas testemunhas. Ele havia conquistado a morte, o inferno e a tumba. Ele não só fez isto, mas também saiu triunfante, com todo o poder no céu e na terra. Tudo que estava no Pai, tudo que estava no Espírito Santo e tudo que houve alguma vez, tudo estava nele. Todo poder me é dado nos céus e na terra. Tudo demais ficou impotente. Ele havia conquistado tudo. E Paulo disse: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E saber disso somente em relação a ele, se referindo a ele, não é tudo para a sua igreja. O mais importante é que ele diz: porque eu vivo e vós vivereis. O importante é saber que aquela vida que estava nele veio sobre o penitente pecador, o homem arrependido, a mulher arrependida, que sentiu necessidade desta vida, e foi justamente no lugar que deveria ir, no Calvário, pela fé no seu sangue, pela fé no sangue do Cordeiro de Deus. Então aquela vida veio sobre este pecador. E agora quem mais pode detê-lo nessas cavernas religiosas? Quem mais pode detê-los nesses sepulcros? Ele ouviu a voz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Quem pode deter um homem que tem experimentado a vida de Cristo nessas cavernas religiosas, cavernas dos vícios, cavernas do pecado, da licenciosidade? Quem pode deter? Nem a própria morte pode detê-lo na sepultura. Vale a pena repetirmos que quando ele foi crucificado, nós fomos crucificados com ele. Quando ele foi ressuscitado, nós fomos ressuscitados com ele. Então, sendo o seu corpo, o poder da ressurreição está em nós, o poder vivificador está em nós. Se aquele Espírito que vivificou a Cristo, que ressuscitou a Cristo dos mortos, habita em vós, como podeis vós estar escravizados? Nunca, jamais. Não. Ele disse: não temais, porque eu sou aquele que estive morto, mas agora vivo para sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno.
Já os conquistei, não tem mais. Toda semente predestinada e preordenada de Deus virá à vida quando essa luz do glorioso Evangelho se difundir por toda a terra. Em cada era produzirá a colheita que Deus tem ordenado. Ele tem ressuscitado dentre os mortos. Tem você essa experiência da ressurreição? Tem você a experiência da vida vivida? Que o Senhor ajude a cada um dos meus ouvintes ter essa experiência experimentada na sua vida. Isso é independente de qualquer homem, de qualquer ser intelectual, de qualquer interpretação teológica. Isso é uma experiência experimentada do membro do corpo de Cristo, com Ele, com o Espírito Santo. Em nome de Jesus, ouvintes, recebam essa grande bênção. Amém. Acabamos de ouvir mais um programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, endereçado ao seu coração, com uma palavra firme e poderosa, centralizada na Bíblia ao seu favor. Olha, você pode assistir nossas programações através de nossa página na internet. Anote aí, tabernaculodafebrasilia.org.br, tabernaculodafebrasilia.org.br. Transmite todas as nossas programações, nossos cultos, o dia todo, viu? Nós temos ali programações à noite em nossos cultos. Amanhã, por exemplo, amanhã terça-feira, teremos aquele grande culto ali em Taguatinga Norte, transmitido através de nossa página. O endereço é tabernaculodafebrasilia.org.br. Você pode também estar conosco ali na igreja, amanhã em Taguatinga Norte, na CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali pela Sandu Norte, ali está o supermercado Caprichoso. E você vai fazer o contorno aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte, está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar, no subsolo, viu? Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Não percam, não perca. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Cristo, meu mestre, eis meu querer, tua vontade sempre fazer, faze-me forte pra resistir fraquezas que possam vir. Cristo, meu mestre, eis meu querer, mais santidade de vida ter. Faze-me firme, Cristo meu Deus, pra não deixar a
dos céus. Faltas vencer, faze-me rijo para lutar, para a vitória, sempre tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis-me aqui, este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. De ti, Jesus Senhor, eu tenho precisão, só teu divino amor dá paz ao coração. Oh meu Jesus comigo, vem estar agora, pequeno céu contigo, eu vá morar. Oh meu Jesus comigo, vem estar agora, pequeno céu contigo.